DeFi, o que é esse termo novo, né? Cada dia aí aparecem umas palavrinhas novas pra gente. E se você está entrando no mundo de cripto, né, você vai se deparar em algum momento com essa nova palavrinha aí, ou esse novo tipo de investimento ativo. Vamos falar então hoje aqui nesse vídeo sobre o que é esse raios aí do DeFi, para você entender um pouco melhor. Tenho certeza que sua cabeça aí deve estar um pouquinho confusa. Então faz o seguinte, me acompanha aí até o final desse vídeo, que hoje você vai entender aqui o que é e como que funciona esse tal do DeFi. Fechou? Editor, solta a vinheta, vamos lá. Fala aí, seus jovens! Como é que vocês estão, hein? Sejam muito bem-vindos então a mais um vídeo do canal. Para você que já tá ligado aqui, muito rápido, você já me conhece. E para você que não me conhece, então, um prazer, meu nome é Leandro Cubas. Eu falo sobre finanças, investimentos, criptomoedas, como você consegue utilizar a bolsa de valores aí para você construir o seu patrimônio de forma saudável, beleza? Hoje a gente vai falar aqui, jovem, então sobre o DeFi, esse termo aí que provavelmente deve estar te deixando com uma pulga atrás da orelha, né? Afinal de contas, parece que cada dia mais que a gente vai estudando sobre investimentos, sobre criptomoedas, enfim, aparece um termo novo, uma coisa nova, né? E sim, de fato, o DeFi, ele é aí uma aplicação, vamos colocar assim, né? Mais recente. A gente vai falar então mais sobre isso aqui no vídeo. Te convido já então a me dar aquela moral para me ajudar e fortalecer o crescimento do canal, jovem, deixando o like nesse vídeo, se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito, ativando o sino das notificações para você receber aí o alerta dos próximos vídeos que a gente distribuir. Fechou? O conteúdo tá pesado, a gente vai dar uma focada aqui então hoje nessa questão de criptomoedas, mais especificamente aqui, ó, DeFi, tá? E a gente também vai trazer outros temas mais na prática para vocês relacionado a cripto. Então, vamos embora, me acompanha até o final do vídeo, tá? DeFi, Leandro, o que significa isso? Me ajuda, me explica aí. DeFi, na verdade, essa palavrinha significa Decentralized Finance, beleza? Que na prática, aqui no bom português, né, pra gente aqui humilde, significa finanças descentralizadas, né? Mas só isso aí não ajuda muito, né? Provavelmente se você já assistiu alguns outros vídeos ou pesquisou sobre o assunto, talvez você tenha ficado com dúvida. Então vamos destrinchar um pouco melhor e explicar aqui para você entender de forma bem simples, tá bom? Olha só, o DeFi, jovem, né, na questão aí de finanças descentralizadas, ele tem como objetivo promover aplicações baseadas em contratos inteligentes, que no inglês, que é o termo correto que eles utilizam aí, né, quem é do mercado e tal, é Smart Contracts, tá? Fica tranquilo, a gente já vai entender também sobre isso. Antes da gente explicar aí, né, sobre Smart Contracts, eu queria até fazer uma contextualização, uma comparação aí para vocês sobre o DeFi, né, explicar um pouquinho melhor. Eu diria até que ele, na minha concepção, tá, como desenvolvedor de software também, né, de conhecer um pouco mais desse tipo de arquiteturas assim de cripto, eu diria que o DeFi, além dele ser, né, para trabalhar aí com essa questão de finanças descentralizadas, smart contract, ele seria, eu consideraria ele também como um ecossistema. Por quê? Na verdade, o DeFi ele é um conjunto de várias camadas de aplicações que, quando trabalhando, né, juntas ali em conjunto, formam aí então esse termo que a gente vai explicar aqui sobre DeFi. Fechou? É mais ou menos isso que acontece. Você vai ter várias coisas ali que em paralelo, quando rodam, se juntam ali, né? E você tem todo esse monte ali que a gente vai considerar como DeFi, tá? Então, explicando aí, né, sobre Smart Contract, né, na prática aí o DeFi, ele é um contrato digital programável, né? Como assim programável, Leandro? Programável em linha de programação, você pode escrever um código, né? Você deve escrever. Ou seja, se você tiver interesse em entender mais, você pode estudar sobre o assunto. A linguagem que é utilizada aí é a Solidity, beleza? Então, se você quiser contratar um programador ou você quiser aprender, você consegue desenvolver um Smart Contract, né? Que aí seria o contrato inteligente. E o que tem dentro desse contrato inteligente, né? O que dá para programar ali dentro, né? Na verdade, já existe um padrão de desenvolvimento, né? Então você tem que seguir ali alguns padrões nesse código que você vai programar para você criar esse Smart Contract. Mas a pegada é que esse Smart Contract, como o nome já diz, ele é descentralizado, né? Até a questão aí do DeFi, de finanças descentralizadas. Por quê? Quando você programar o seu Smart Contract,
contract, assim como qualquer código de programação que você desenvolver, software ou aplicação, ele vai rodar depois de forma autônoma, né, sozinho. Toda aplicação vai seguir aquela estrutura de dados que você desenhou, né, ou que foi desenhada, e vai sempre executar aqui aquelas mesmas tarefas, aquela mesma estrutura. E com o Smart Contract também não é diferente. Mas o legal é que o Smart Contract, como a gente está falando aqui mais de token, de dinheiro, você consegue programar dentro dele operações básicas, né, de transação, de transferência, e você também consegue colocar algumas regras de negócio, eu colocaria assim, né? Então, se você tiver um smart contract que você quiser programar, né, para você, e você pode programar algo nesse sentido. A cada transação, por exemplo, queime 10% desse token. Ou então, quando eu atingir um valor de 20 Ethereums, por exemplo, na minha carteira, eu quero que seja disparada uma ordem de compra de um Tesla, por exemplo, de um carro da Tesla. Isso é o que você consegue fazer no Smart Contract. Óbvio que essa questão do Tesla, né, que foi o exemplo que eu estou dando para vocês, é só um exemplo, isso ainda não é possível, mas sim é possível de ser desenvolvido. Ainda não funciona, porque provavelmente a Tesla não tem nenhum mecanismo ainda para aceitar uma chamada, né, para fazer essa compra automatizada, algo nesse sentido, mas já é uma ideia do que dá para ser feito com essa questão do Smart Contract. E isso só é possível por conta dessa questão da descentralização. Uma vez que você está programando ali, assim que ele identificar que essa regra deu sucesso, né, bateu ali, atingiu os 20 Ethereum, por exemplo, então eu vou e disparo essa ordem. Você não precisa de um banco, de uma pessoa, de um intermediador ali para ficar olhando isso para você. Então por isso que é descentralizado. Ele funciona tudo através ali da especificação do código, né, de programação que você está desenvolvendo. Isso é muito interessante, tá? Então, além disso, dessa questão do Smart Contract, a gente vai ver aqui mais algumas coisinhas que funcionam em conjunto, como eu falei para vocês, né? O DeFi, ele é um conjunto, um ecossistema ali de várias aplicações que quando juntadas ali em conjunto elas formam aí então esse DeFi. Mas o DeFi mesmo em si, basicamente ele seria esse Smart Contract, tá? Onde você programa ele para fazer esse tipo de situação, ou também é utilizado aí, por exemplo, no mundo de games, NFT, que está saindo bastante aí em tema, em YouTube, está saindo bastante informação sobre isso, tá? Esse seria o foco, então, principal do DeFi, né? Trabalhar aí com essa questão de finanças descentralizadas. E, além disso, ele conta também com uma super segurança, porque o DeFi, tudo que é feito ali de transação, é registrado também na famosa blockchain, né? A gente já sabe aí que a blockchain também é algo bem difícil de ser quebrado, né? Praticamente invulnerável. Se você não sabe o que é blockchain, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando na prática também o que é blockchain, criando uma blockchain, né? Manipulando uma, eu vou deixar aqui em cima. Se você tiver interesse, né? É só clicar aí no card. E no caso aqui de DeFi, quando a gente está falando de contratos inteligentes, essas transações são armazenadas na blockchain da Ethereum, que é a blockchain onde basicamente todos os smart contracts são ali desenvolvidos para trabalhar aí nesse protocolo, tá bom? Além disso, uma informação que eu trouxe para vocês aí, se não me engano, o DeFi ele foi criado aproximadamente em 2018 e ele já é um segmento aí muito promissor. Há muitos projetos inovadores aí que tendem a ganhar aí cada vez mais espaço e existe a possibilidade desses ativos gerarem retornos exponenciais. E o porquê que eu falo de projetos, né? Porque um smart contract, quando você programa, ele sempre vai estar atrelado a algum projeto ou a alguma ideia, né? O porquê que foi criado aquilo. Então é interessante você entender qual é a ideia por trás desse projeto para saber se de fato, né, você gostaria de investir naquilo e de que talvez possa ser valorizado muito, né? Tem uma valorização muito alta. Então é isso que acontece com o Smart Contracts. Tem vários projetos que começam valendo centavos ali, né, um token, alguma coisa nesse sentido, e aí de repente, por o projeto ser bom, ter dado certo, a moeda se valoriza demais ali e a galera também acaba conseguindo um retorno muito grande. Então por isso que o DeFi também acabou sendo muito procurado ultimamente, tudo que envolve dinheiro e retorno rápido, não sei porquê, mas a galera costuma procurar como se fosse ficar rico da noite para o dia. Então um adendo que eu deixaria para vocês é que existe muito risco, né, por trás disso. Apesar de ter um retorno muito bom, existe o risco aí de você talvez comprar um token, um smart contract que seja um scam, que nada mais é do que um golpe, né? Seja um projeto que não vai para frente, a moeda despenque, enfim. Tem vários riscos que estão envolvidos, eu também falei um pouco mais sobre isso num vídeo onde eu expliquei recentemente sobre os riscos dos jogos NFT, que eu vou deixar aqui em cima também no card para vocês, tá? Então lá também tem essa questão, né, que é trabalhado aí o DeFi. Então fica esse adendo aí para vocês, pessoal.
tá? Para vocês tomarem cuidado aí, então, quando vocês forem pesquisar sobre isso, tá? Então, é algo muito interessante, algo muito inovador que vem abrindo aí portas para inúmeras aplicações, principalmente nas questões financeiras, né, para fazer essas transações, mas tudo tem que ser observado com calma, né? Não é porque um projeto deu certo que todos os outros também são projetos 100% confiáveis, algo nesse sentido. Vamos dar uma olhada aqui então no próximo tópico que eu trouxe para vocês. Uma coisa importante, né, também, então, ó, que eu anotei aqui para falar para vocês, né, e como que é feito então as transações desses smart contracts, desse cara aí do DeFi, né? Onde que eu consigo fazer isso? Hoje em dia, a gente tem aqui o que a gente chama de DEX, ou então as exchanges descentralizadas, tá? Só para vocês entenderem, hoje quando você quer comprar um Bitcoin, um Ethereum, alguma cripto, né? Você abre geralmente conta numa plataforma como, por exemplo, a Binance, a Mercado Bitcoin, a Biscoint, né? E você consegue mandar o seu dinheiro para lá e fazer essas transações, né, de negociação aí para comprar o seu criptoativo. E hoje a gente existe então essas exchanges descentralizadas, ou seja, a custódia dos seus ativos elas não ficam dentro de uma corretora ou responsável por alguém. Na verdade, essa exchange ela conecta a sua carteira, né? Então, se você tiver uma Trezor, por exemplo, ou usar uma MetaMask que funciona como suporte, né, para essas corretoras descentralizadas, né, essas exchanges descentralizadas, elas vão conectar nessa sua carteira e aí você tem acesso ali dentro dela para fazer as transações. Então perceba que os seus ativos não ficam dentro dessa corretora, dessa exchange, por isso que ela é chamada de exchange descentralizada. E é através delas também que vocês conseguem ter acesso a esses smart contracts. Você vai pegar o token que é gerado, né? É gerado como se fosse um hash ali, cada smart contract. Você pega esse hash, você pode importar ele dentro dessa corretora, dessa exchange descentralizada, ou ela até mesmo vai trazer já algumas mais famosas para você e você consegue fazer essa negociação ali dentro, tá? Então isso é muito interessante. A gente vai falar mais também mais para frente em alguns vídeos. Se você tiver interesse, então já deixa também nos comentários aí, Leandro, fala mais sobre essas exchanges descentralizadas, fala um pouco mais aí então sobre a MetaMask, me interessei, algum outro software parecido, tá? E trazendo um exemplo então de exchanges descentralizadas, eu traria 3 para vocês aqui, que são as principais, eu acho que está sendo mais utilizado ultimamente, que é a Uniswap, a PancakeSwap e também ali a SushiSwap, tá? São 3 aí exchanges descentralizadas, vocês vão perceber que quando vocês abrirem elas são bem simples, bem desenhadinha ali o layout e ela não vai pedir para você criar conta nem nada, ela simplesmente vai querer se conectar com alguma hard wallet sua, como eu dei o exemplo aí de Trezor ou Ledger, ou então você pode utilizar aí uma MetaMask da vida, onde você vai criar uma carteira, vai ser gerada uma chave privada para você, e aí quando você criar essa MetaMask, ela vai linkar, né, quando você abrir a PancakeSwap, por exemplo, ela vai pedir o acesso na sua MetaMask e ela vai puxar todos os seus ativos ali dentro para você poder fazer esse tipo de transação, tá bom, jovem? Então, essa é uma importância, né, que tem aí as exchanges, as DEX, né, exchanges descentralizadas, para a questão de DeFi, para você mexer aí com os smart contracts, tá? E só para a gente finalizar, é muito difícil a gente falar especificamente sobre alguma coisa de DeFi, porque cada dia está surgindo projetos novos e cada vez mais novos serviços estão sendo criados aí baseados em DeFi. Então eu trouxe alguns para vocês, como por exemplo no segmento aqui de empréstimos de criptoativos, troca de ativos, trades, né, de moedas mesmo, de cripto, e também as stablecoins, que na verdade as stablecoins elas são uma classe, né, de criptoativos onde elas foram criadas para lastrear digitalmente um cripto através de uma moeda forte, como por exemplo o euro ou o dólar, né? Então você consegue ter um cripto atrelado ali, né, lastreado no dólar. Então é como se você quisesse comprar um dólar só que digital. Então ele vai ter o mesmo valor, né, de 1 para 1 a paridade, e assim como o dólar se movimentar, esse criptoativo ele também vai oscilar junto, tá? Então por isso que a gente chama de stable coins, porque são moedas mais estáveis e que estão lastreadas aí a esse tipo, por exemplo, de moeda. Então euro, dólar, você também acho que tem algum outro tipo de cripto, por exemplo a DAI, que é bem famosa também, que tem mais ou menos essa pegada de stable coins, tá? Se você ficou com alguma dúvida, jovem, eu peço para que você deixe aí nos comentários, né? Eu vou ter um imenso prazer em responder vocês. Eu quis trazer esse tema sobre DeFi porque a gente vai começar a falar um pouco mais sobre esses termos também de criptoativos. É uma classe de ativos que eu particularmente gosto bastante, né? Falar de criptos e tal.
Então eu vou começar a trazer mais assuntos para vocês e mais algumas coisinhas na prática e por isso que então eu tô hoje falando aí sobre isso, tá? Novamente eu peço a sua ajuda, se você ainda não fez, jovem, deixa o like aqui no vídeo, vai me ajudar demais aqui, tá, no crescimento. Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, me segue no Instagram, claro, o mais importante eu já ia esquecendo, né, @lecubas, espero vocês por lá também, beleza, jovem? Então faz o seguinte, aproveita, compartilha esse vídeo com alguém que vai te ajudar, escreve aí se eu te ajudei, se você entendeu, se ficou claro aí mais ou menos a questão do DeFi, como é que ele funciona, para eu saber o feedback de vocês. Fechou, jovem? Bom, eu vou ficando por aqui então, um grande abraço para vocês, se inscreve no canal para vocês não perderem aí a sequência desses vídeos que eu vou criar aqui, mais dessa pegada falando do mundo de cripto, fechou? Meu nome é Leandro Cubas, sem mais, bora investir!